Para muita gente, o Tai Chi parece só uma dança lenta, né? Meio graciosa, mas por trás dessa suavidade toda tem uma ciência assim fascinante sobre o impacto que ele tem no nosso cérebro. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na neurociência dessa tal meditação em movimento, para entender o que de fato acontece na nossa cabeça durante a prática. E a grande pergunta que guia essa nossa exploração é justamente essa: como é que uma coisa que parece tão calma, tão suave, pode provocar mudanças tão profundas e até mensuráveis na nossa biologia? Parece um paradoxo, né? Mas as respostas estão na forma como o corpo e a mente conversam. Bom, para começar, é fundamental entender o que é o Tai Chi. Não é só um exercício, não. É uma prática que combina três pilares: movimentos gentis, uma respiração bem controlada e um foco mental intenso. Essa sinergia, essa combinação que o torna tão especial. O primeiro efeito do Tai Chi é o mais imediato, aquele que a gente sente na pele, o efeito fisiológico. Vamos ver como ele funciona para, basicamente, desligar o sistema de alarme interno do nosso corpo, aquela famosa resposta de luta ou fuga. E o que acontece aqui é uma fascinante reação em cadeia. Pensa só, tudo começa com a respiração, aquela respiração abdominal, lenta e profunda. Esse ato simples ativa um nervo vago, que por sua vez envia um sinal direto para regular o eixo HPA, que é o centro de comando do estresse no cérebro. E o resultado final disso tudo? Uma queda nítida nos níveis de cortisol, o hormônio do estresse. E essa cascata de eventos não é só física, entende? É uma mensagem bioquímica poderosa que o corpo manda para o cérebro dizendo: ei, tá tudo bem, a ameaça passou. E isso se traduz diretamente em menos ansiedade, no estado de calma. Tudo porque o corpo avisou ao cérebro que ele pode relaxar. Mas o Tai Chi vai muito além dessa resposta automática do corpo. Ele também é um treino ativo para a mente. Então, vamos dar uma olhada em como essa prática consegue moldar a nossa capacidade de atenção. Essa comparação aqui mostra uma diferença crucial. Em muitos exercícios, tipo correr na esteira, a nossa mente pode voar longe, né? Muitas vezes para pensamentos negativos, para ruminação. Já o Tai Chi, ele exige atenção plena. A complexidade dos movimentos ancora a mente no agora, totalmente focada nas sensações do corpo. E essa citação resume a ideia perfeitamente. A demanda cognitiva, o esforço mental para coordenar um movimento que é ao mesmo tempo circular e fluido, funciona como um verdadeiro disjuntor para a ruminação. Simplesmente não sobra espaço na cabeça para se preocupar com o passado ou com o futuro, quando o presente exige tanto foco. Ok, a gente já entendeu o efeito no corpo e na atenção. Agora vamos para o clímax da nossa análise, para descobrir as mudanças estruturais, profundas mesmo, que acontecem dentro do cérebro. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Os benefícios não são só subjetivos, não são apenas sentimentos de calma, são mudanças físicas, mensuráveis, na própria estrutura e na química do cérebro. E a prova está aqui. Estudos de neuroimagem mostram que quem pratica Tai Chi com regularidade tem maior densidade de matéria cinzenta em áreas cruciais. A gente está falando do córtex pré-frontal, o nosso CEO do controle emocional, do hipocampo, essencial para a memória, e do cerebelo, que coordena nosso equilíbrio. O cérebro está literalmente se reconstruindo, se fortalecendo. Mas como isso acontece? Bom, um dos principais mecanismos é através de uma proteína chamada BDNF. E a melhor analogia, que vem direto da pesquisa, é que o BDNF funciona como um adubo para os neurônios. Ele não só ajuda os neurônios a crescerem e sobreviverem, mas também a formarem novas conexões. É como se ele protegesse o cérebro contra o declínio da idade. Essa mudança também é visível nos padrões elétricos do cérebro. A prática leva a uma transição das ondas beta, que são associadas ao estado de alerta e estresse, para as ondas alfa, que indicam um foco relaxado, e até mesmo para as ondas teta, que a gente vê em estados de meditação profunda. E aqui está um resumo do coquetel neuroquímico que entra em ação. O cortisol, ligado ao estresse, cai. O GABA, que é o principal neurotransmissor calmante do cérebro, aumenta. O BDNF, o nosso adubo neural, é estimulado. E as endorfinas são liberadas gradualmente. É uma recalibração completa do ambiente químico do cérebro. Tudo para favorecer o bem-estar. Então, depois de ver toda essa ciência, como é que a gente resume o papel do Tai Chi? A conclusão é que ele funciona como um poderoso aliado para a mente.
O conceito que amarra tudo isso que a gente viu é o de biofeedback. O Tai Chi, no fundo, é uma forma super sofisticada de biofeedback. Ao controlar conscientemente o movimento e a respiração, a pessoa aprende a hackear, a influenciar sistemas que normalmente são automáticos, como a nossa resposta ao estresse. Portanto, o ponto central é este. O Tai Chi oferece uma ferramenta para a gente sair de um estado de pura reatividade, onde a gente só reage ao que acontece, para um estado de regulação ativa, onde se desenvolve a capacidade de gerenciar a própria resposta interna ao mundo. E isso nos deixa com uma pergunta final, uma ideia para reflexão que resume a essência dessa conexão profunda que a gente explorou. E se o caminho para equilibrar a mente começar de verdade, com o simples, mas profundo ato de equilibrar o corpo?